Ah, eu queria que esse sussurro ficasse um pouco mais claro. Ou então, esse meu dublador, ele sempre fala muito baixo a última sílaba de uma sentença. O que fazer para ter o melhor dos dois mundos? Volumes altos, controlados, e volume baixo, bem audíveis. Você precisa usar compressores de dinâmica. Na aula de hoje nós vamos explicar sobre isso um pouco. Então, qual é a ideia de um compressor de áudio, né? Então, por exemplo, presta atenção nessa onda aqui, ó, né? Então, essa onda aqui tem onda com picos bem altos e tem um pico um pouquinho mais baixo. A ideia de compressão é diminuir esta relação entre os picos mais altos e os picos mais baixos da onda, né? Esse aqui parece ser o pico mais baixo da onda. Quando você diminui essa relação, então o áudio fica com uma qualidade bem melhor, porque você vai conseguir ter o melhor dos dois mundos. Você vai ter sons altos, bem definidos, e sons baixos, bem audíveis. Exemplo, música. Então você tem lá uma parte da música que é bem alta, e você tem uma parte da música que é mais um sussurro, um piano, um pianíssimo, né? Se você grava só no microfone e não aplica a compressão, o que vai acontecer? Essa parte aqui vai ser um pouco mais difícil de ouvir, digamos, essa parte da onda seja um piano, um pianíssimo. Então essa parte aqui vai ser um pouquinho mais difícil de se ouvir. Imagina a pessoa lá ouvindo o seu fone de ouvido, uma música, e aí quando a parte da música é um pouco mais baixa, ela aumenta o volume. Quando é mais alta, ela diminui o volume. Para isso não acontecer, você ouvir a música inteira no mesmo volume, se aplica um compressor de dinâmica. Vou explicar para vocês como é que funciona esse compressor de dinâmica. Se você vier aqui em Dynamics, tá? Você tem vários tipos de compressores de dinâmica. Eu vou falar de 3 compressores que eu gosto de trabalhar, que é o C1 Comp. Então, vou abrir ele aí, tá? Deixar ele aqui no cantinho para a gente ver a onda. Eu gosto também de trabalhar, eu vou abrir ao mesmo tempo um outro. Para isso, Shift, Audio Suite, Dynamic. Eu vou abrir aqui, o que é nativo do Pro Tools, tá? Esse aqui. E vou abrir um muito bom, soa muito bom, distorce muito pouco a sua onda, que se chama Renaissance AXX. Um pouquinho mais caro, mas ele é um compressor muito bom. Vou deixar eles aqui, tá bom? Eu vou usar esse aqui, para mostrar para vocês como é que funciona a compressão. Então, existem 5 parâmetros que você precisa entender bem para você comprimir. É o threshold, é o release, é o ratio, o knee e o attack, tá? Se você entender esses 5 parâmetros, você vai fazer boas compressões. Vamos começar aqui com o threshold. O que é threshold? Então, vamos tentar achar aqui qual é o pico dessa onda. Para você achar o pico aqui, você vem aqui com Command click e você acha aqui, você coloca aqui no modo pico. Geralmente ele vai vir como volume, mas aí você coloca um PK, pico. Eu vou dar um clique aqui para ele zerar. E aí quando eu der um play, ele vai ler qual é o maior pico. Tá? Então ele está dizendo aqui que o pico da sua onda está em menos 16. Talvez seja isso aqui, tá? Que está em 16. Nesse trecho aqui. Adianta eu colocar um threshold, então estava lá em 16. Adianta eu colocar um threshold em, sei lá, 15 dB? Não, porque o threshold ele é como se fosse um limite. Ele é como se fosse um on-off.
do seu filtro. Então, para ele acionar o seu filtro, ele precisa já estar no nível aqui onde está modulando. Se ele estiver acima desse nível, ele não aciona. Quer ver? Ó? Se eu dou aqui um preview, você vai ver que ele está modulando aqui abaixo do threshold, então ele não está acionando o seu filtro. Ele só vai acionar o seu filtro quando ele estiver mais ou menos aqui, tá? Então você até vê aqui que essa parte aqui tem um GR, né, de ground, ele vai jogar fora o seu sinal, tá? Então, lembre-se assim, ó, não adianta aplicar um threshold muito alto num som que está muito baixo. Você vai até ver aqui o sinal entrando pelo compressor, mas ele não está aplicando compressão, tá? Então, nesse caso, como eu tenho lá menos 16, eu vou colocar ele... Também não adianta colocar em menos 16,1, né? Também é o maior pico, não. Você quer cortar essa rebarbazinha de áudio que passa do 16. Então, nesse caso aqui, eu coloquei em 26, tá bom? 26,1 aqui, ó, tá bom? Aí ele começa a acionar. Vamos pular aqui para o ratio. O que é o ratio? O ratio é a taxa de compressão. É ele que determina o quanto de compressão vai ser aplicado no seu sinal de áudio. Um ratio de 3:1 significa basicamente que cada vez que passar aqui do seu threshold ou do seu limite 3 dB, ele vai jogar para o ground 2 dB e vai manter apenas 1 dB acima. Tá? Passou 3, ele tira 2 e ele mantém só 1 dB. Tá? Se for 6 dBs que passaram, então ele vai tirar 4 e vai manter 2 dBs. E assim por diante. Tá bom? Essa é a ideia de ratio. Quanto mais forte o ratio aqui, né? Tipo, por exemplo, 5:1. Quer dizer que cada vez que passa 5 dB, eu jogo 4 no lixo, né? No ground. E eu mantenho apenas 1 dB. Então, ele está comprimindo bastante, né? Então, o sinal vai ser comprimido com muito mais força, tá bom? Então, cuidado com isso aqui. Eu gosto de trabalhar ali 4.1, né? 4:1. Eu gosto de trabalhar máximo 5:1. 3:1 é interessante. Nós vamos trabalhar 3:1 para você conseguir ver bem a onda, tá? O que é o Ni? Você concorda comigo que isso aqui, o threshold, é um on-off? Então, uma vez que o sinal tocou aqui nesse limite, a partir daqui ele vai começar a comprimir. Como é que ele vai comprimir? De um jeito mais grosseiro ou ele vai suavizar o começo da compressão, por assim dizer? O Ni ajuda isso, né? Ni em inglês é joelho. Então, quanto mais alto aqui, ó, o Ni, mais suave é essa compressão, tá? Threshold é esse cara aqui. A partir daqui ele começa a comprimir. Como é que ele chega lá? De maneira mais suave? Ou ele chega assim, ó, como se fosse um degrauzinho aqui, né? Então, trabalhe com um Ni mais suave, tá? Então, essa é a ideia de Ni. Suavidade. Você não vai ouvir o compressor acionando e desacionando, tá bom? Ataque. Então, digamos que está chegando a onda. Chegou a onda. Chegou a onda, chegou lá no pico, no seu... Vou parar aqui. Chegou lá no seu threshold e agora vai ligar, né, o seu compressor. Em quanto tempo isso vai ligar? Se ligar muito rápido, você percebe que ele não estava comprimido, aí comprimiu. Então você percebe no ouvido isso. Não fica um negócio muito natural. Então você usa o ataque para definir isso. Você pode fazer ele acionar em 10,
Você pode fazer ele acionar em 10 microsegundos, isso é muito rápido, tá? E você pode também fazer ele demorar até 300 milissegundos, uma vez que achou a onda que passou o threshold, aí ele começa a acionar. Você concorda comigo que se demora demais, ele só vai começar a comprimir aqui, e às vezes você quer que ele comprima aqui, né? Então, trabalhe aqui. Uma dica, trabalha com ataque. Uma dica, trabalhe com ataque no meio do caminho, tá? E vai ouvindo. Tá? Conforme você for ouvindo e for ficando natural, você usa. O release. O release é o contrário, né? Então, já não está mais passando no threshold. Então, você ouviu essa onda e aqui ó, já não está mais passando no threshold. Ele pode simplesmente parar de comprimir. Só que, se ele para de um jeito um pouquinho mais suave, então você também não sente isso no ouvido. Então, o release te ajuda. Release você pode trabalhar de 5 milissegundos até 4 segundos. Tá? Também trabalha no meio. Então esses são os 5 parâmetros principais que você precisa entender para você comprimir bem. No final, o que você pode fazer? É claro que o compressor ele vai acabar baixando o volume total da sua gravação. Aí o que você faz? Você compensa na saída. Você aumenta na proporção todo mundo, tá? Vamos fazer um teste então, ó. Então eu tenho um 3:1, tá? Vou colocar um Mi aqui bem suave. No final eu quero subir 5 dB, vamos subir 6 dB, né? A cada 3 dB você dobra o volume, tá? Então a cada 3 dB você dobra o volume. Então vamos lá. A cada 3 dB você consegue ouvir a diferença, tá? De aumentar. Então adianta subir 1 dB às vezes no seu volume? Não, não adianta. Você tem que sempre subir 3 dB para você começar a ouvir as mudanças de nível de áudio, tá? Então vou colocar 6 dB. Eu vou colocar um threshold aqui de mais ou menos... Vou colocar então um threshold aqui. Eu vou colocar um threshold aqui de 24, tá? Como é que você determina isso, né? Se você está comprimindo bem e ao mesmo tempo não vai começar a distorcer, metalizar o seu áudio. Dê uma olhada aqui, ó, na compressão. Se você apertar isso aqui, ó, você faz um preview, aí você dá uma olhada aqui. Se ele ficar passando demais aqui de menos 6 dB, o que vai acontecer? Vai começar a metalizar seu áudio. Então, uma boa compressão, ela modula no máximo em menos 6 dB. Tá? Parece que tá bom. Vamos aplicar, então? Então, vamos lá. Sinal aqui. Então, agora, o que aconteceu? A relação sinal... Então, agora, o que aconteceu? A dinâmica do seu sinal ficou um pouco mais parelha, tá? Não existe picos muito altos e picos muito baixos. Por quê? Eu comprimi, e depois que eu comprimi, eu subi 3 dB aqui, ó. Eu tinha subido 6, mas não dava para olhar muito. Então, eu subi um pouquinho, 12 dBs. Ó, então, tá vendo, ó? Essa relação aqui, em relação a essa, mudou, tá? Então, ficou todo mundo parelho, né? As ondas ficaram mais comprimidas. As ondas ficaram, então, mais comprimidas, tá bom? Essa é a ideia de compressão.
Como é que você vai definir se você está usando uma boa compressão ou uma má compressão? Você vai ouvir isso no final, na sua mix. Geralmente uma má compressão metaliza a voz, tá? Então cuidado com isso. Nós fizemos tudo aqui no Dynamic 3, tá? Mas você pode fazer também nesses outros filtros aqui, ó. Alguns não tem muita coisa para você mexer. Ele é mais automaticão, né? Mas você consegue mexer. Mas você consegue. Não, você às vezes não tem muitos parâmetros para mexer. Às vezes não tem muitos parâmetros para mexer. Mas você consegue fazer uma boa compressão com esses dois, né? Alguns têm mais coisas, alguns têm menos coisa. Por exemplo, esse aqui tem um make-up, né? Que é tipo aquele ganho na saída, mas ele é muito mais natural ao se ouvir. E aí você consegue fazer a sua compressão. Esses aqui são 3 exemplos de compressores, mas você pode ir fazendo teste aqui no seu Audio Suite. Ou às vezes você pode instalar, mesmo se você não compra, e aí tem um demo para você ir ouvindo, né? Você tem alguns compressores da Ozone, você tem alguns compressores da... Você tem alguns compressores da Ozone. Algumas pessoas gostam muito de trabalhar com esse compressor aqui, ó, V-Comp, né? Que ele é uma coisa mais vintage, né? Eu gosto muito de trabalhar com ele. Ele tem um som muito bom, um som mais vintage. Então você pode usar ele. Mas essa é a ideia de compressão. Até a próxima, pessoal!